Boa noite. Tá chamando aqui o nosso convidado. Opa, ai meu Deus. Boa noite, tudo bom, pessoal? Aguardando aí o nosso convidado. Boa noite, Gabi. Matheus, boa noite. Daniele, boa noite também. Marcos. É um prazer enorme estar aqui, podendo conversar com vocês, né? E a gente continua aí a nossa rodada de lives relativas aí à questão do impacto da leitura, né? Vamos aguardar aqui, já chamei aqui o Dr. Ézio para a gente poder começar. Você está ouvindo? Estou Está me ouvindo, ouvindo? doutor. Estou ouvindo, Deixa eu mas te não falar. estou vendo. Eu também não estou me vendo aqui e no YouTube Aham. não está aparecendo. Tá dando conectando aqui. Espera aí. O doutor Ézio não está conseguindo participar. Eu vou fazer de novo a solicitação. Espera aí. Vamos lá, solicitei de novo. Aí, agora eu estou vendo o senhor. Eu não estou me vendo. O senhor não está Bom, no YouTube? no YouTube está parado aqui, não está acontecendo nada. O YouTube está uma Ah, tá. tela. Aqui, ó, tá Não sei começando a por quê. aparecer no YouTube, pelo que eu tô vendo aqui na. O meu não está aparecendo no YouTube. Tá ok. Aqui no O que eu Instagram tenho que tá fazer? ok, doutor. Aí a gente É, pode começar e daqui a pouco vai começar no Instagram, no YouTube também, porque dá uma diferençazinha aí de tempo. Daqui a pouco tá deixa eu te tudo falar. certinho. Hum, Mas eu não sei se eu estou aparecendo. tá Tá dando para ver? aparecendo, tá perfeito. Imagem, Normal? som, tranquilo, perfeito, Ah, então, não, tá? tudo bem. É porque eu não estou me vendo e nem no YouTube. Eu estou com o notebook aqui do lado Uhum. e não entrou ainda. Mas tudo bem, se você Vai quiser entrar, continuar. vai dar uma diferençazinha assim de tempo, mas daqui a pouco ele Ah, vai entrar. Acho que a gente pode ah, assim começar nas apresentações, até a hora da fala do senhor já está tudo ok, né? tudo bem, não tem Bom, problema não. Eu gente, só estou assim, eu não estou. Tá estranho porque eu não estou me tá no vendo, né? escuro, tá no escuro, Estou no mas escuro aqui. tá Mas tranquilo, se pode ficar estiver tranquilo, aparecendo, beleza. tá ótima a Tá bom. imagem, tá tudo Tá ótimo tranquilo, então. o som também tá perfeito, né? Tá, estou Bom, aguardando aqui gente, então. nós estamos aqui, né, nessa série de lives que a gente está fazendo nesse mês de setembro, relativos ao impacto da leitura, né, como os livros eles podem ser uma ferramenta de mudança. E, para quem não me conhece, eu sou a Raquel. Junto com a Gabriela, nós somos as mediadoras do Clube de Leitura Confraria Literária, né? Que tem uma proposta de estar trabalhando aí a questão do direito com a literatura. E aí, o universo é enorme, né? A gente trabalha com a leitura, trabalha com a escrita, trabalha com a interpretação, sempre nesse nicho. E direito está na vida de todo mundo, né? Você não precisa ter a formação jurídica, né? O direito, enquanto você é cidadão, você está lidando com ele no seu dia a dia. Então, essa que é a grande proposta da confraria literária, né? Eu sou pesquisadora do Laboratório de Política, Ciências e Mídia da Fundação São Paulo, tenho especialização em Direito Civil, também sou professora de Filosofia e Metodologia Científica, dentre outras formações. Mas hoje a nossa grande estrela é o doutor Ézio Luiz Pereira, que está aqui conosco, e vai dar assim, um enorme prazer para a gente de estar discutindo um tema que é de uma profundidade muito grande, dentro de um contexto filosófico também muito grande, muito aprofundado, isso é muito importante, né? Doutor Ézio, ele é juiz de Direito aqui do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tem um mestrado em Direito pela FDC do Rio, também é doutor em Teologia, né? E, principalmente, já escreveu 15 livros, né? Então, a gente está aqui com uma pessoa que hoje tem o olhar
do leitor e do escritor. Quer dizer, ele trabalha nessas duas vertentes. E isso é importantíssimo para a gente nesse momento, né? Então, eu passo a palavra agora para o Dr. Ézio, para ele fazer a explanação dele a respeito desse tema tão importante para a gente, que é o livro como uma ferramenta de mudança. Boa noite, Dr. Ézio, é um prazer. Raquel, primeiro registrar o imenso prazer, a alegria da gente fazer essa parceria, muito, vamos dizer assim, é uma honra para mim a gente trabalhar junto aqui. E boa noite a todos, e vamos trabalhar no tema, né? Para a gente visitar o tema, esse tema de a leitura como ferramenta de transformação, de mudança, eu vou propor aqui visitar o tema como se estivéssemos visitando uma casa. Então nós vamos começar de vez em quando eu olho para lá, porque eu estou olhando aqui o YouTube, porque eu não estou me vendo aqui. Então eu estou olhando para lá, mas não começou ainda lá. Bom, tudo bem. Vamos lá. Então, para a gente visitar essa casa, visitar o tema como se fosse uma casa, nós temos que primeiro passar na varanda da casa. E para a gente, quando a gente estiver na varanda, no início da casa, o termo aqui, o vocábulo leitura, que remete ao verbo ler, eu tenho que entender que ler é esse. Que leitura, como que a leitura viva, ela é transformadora. Não é qualquer leitura que é transformadora. A leitura pura, viva, transformadora, nós temos que entender como ela funciona. Nós estamos ainda na varanda da casa. Então eu vou remeter ao verbo ler. Esse verbo ler, contrário do que a gente possa imaginar, não é um ato na origem. O verbo ler, lá na raiz, lá no étimo, na etimologia da palavra, você vai ter lá em Roma clássica, no Império Romano, nós vamos ver que esse ler não era um ato, era um processo. Então esse ato é o legere. O que é legere? Era um processo dentro do qual você tinha 3 fases. Então você tinha o colher, o escolher e o recolher. Por quê? Porque o agricultor romano, ele ia na safra dele, ele colhia a safra, que é o colher, ele escolhia aquilo que havia de melhor na safra, e depois ele recolhia os frutos. Então, o ler não é apenas colher. O ler, o legere romano, no latim, é esse processo sequencial, com 3 fases no mínimo. Então, a leitura é isso. Por quê? Porque a leitura, ela é um colher. O que é o colher? Eu vou até o tema, eu vou até o livro e começo a colher dali num processo de decodificação. Eu vou decodificar aqueles símbolos linguísticos para saber o que está escrito no texto, para eu descobrir o texto, o que está escrito no texto. Essa é a primeira fase do colher. Então, quando eu estou vigiando aqui, mas não entrou ainda não no YouTube. Bom, tudo bem. Vamos lá. Não estou me vendo. A técnica está mexendo aqui para dar tudo certo. Mas eu estou com o senhor, está tranquilo. Então, tá tudo bem. Se vocês estão me vendo, perfeito. o ruim é que eu não sei se eu estou feio ou estou bonito. Não, tá bonito, Então tá bom. Bem, a iluminação tá ótima, tá bom, perfeito. Então tá bom. Então, veja só, vamos lá. Então, quando a leitura é isso, porque a leitura, primeira fase da leitura, você tem o quê? Um colher. Você vai decodificar a mensagem, é o colher. Quando você colhe o texto, você vai buscar não só as linhas, mas as entrelinhas e as sublinhas. Então você está no processo de escolher o sentido daquele texto. O texto não é um aglomerado de palavras. O texto está falando aqui que esse vídeo não está disponível. Bom, mas tudo bem. Qualquer coisa você me fala. Qualquer coisa eu falo. Não estou me vendo, mas você pode me interromper. Né? Pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Então, quando nós temos essa leitura, nós falamos do colher, nós falamos do escolher, que é buscar este
sentido, significado daquela construção fraseológica, e depois você tem o recolher. O que é o recolher? O recolher é exatamente essa transformação que a leitura propicia. Percebe? Então o que nós temos aqui? Nós temos a leitura em si é interpretação. Porque quando eu leio, eu interpreto também. Mas a leitura, ela não tem um fim em si mesmo. A leitura, ela é um meio para se chegar a um fim, que é o conhecimento. Então, o que a leitura faz? A leitura, ela instrumentaliza e viabiliza o conhecimento, aquele cognoscere. Então, esse legere, que é o colher, escolher e o recolher, ele me leva a algum lugar, que é o conhecimento. Né? Então, por isso que eu vou... aí não tem como eu escapar do texto bíblico, né? Eu vou ter que citar a Bíblia. Meu pai já me chamava de Zé da Bíblia. Meu pai é ateu e me chamava de Zé da Bíblia quando eu era garoto. Porque eu leio a Bíblia nos últimos 50 anos. Então, veja só. Tem um texto lá no quarto evangelho que Jesus, se eu não me engano, no capítulo 8, Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a par da mensagem espiritual e teológica, e uma interpretação não exclui a outra, eu vou trazer para mim, vamos trazer para nós aqui, essa colocação, mas de um ângulo filosófico. Então Jesus faz uma afirmação que parece que tem 3 degraus. Conhecereis, ao conhecimento; outro degrau, a verdade; e a verdade, o terceiro degrau, a libertação. Então o conhecimento, ele leva à verdade. Então você tem o como, o que e o para quê. Quando você tem como eu vou me libertar? Como? Conhecendo. É o conhecimento. Então, o conhecimento me leva para o quê? O que eu vou conhecer? A verdade. E eu conhecendo a verdade, para quê? Para a libertação. Então, o conhecimento, a leitura te leva ao conhecimento, que, por sua vez, te leva à libertação. Não sei se eu estou gritando, porque eu estou com esse aparelho aqui. Não está tranquilo. Tá tranquilo. Depois quando a gente passa de 29 anos e meio, a gente costuma não ouvir. É um problema sério, né? Minha esposa sempre fala, a velhice é um grande problema. É um drama nas nossas vidas. Um drama. Mas isso é relativo, né? É verdade. Mas veja bem. Então, nós estamos na varanda trabalhando com a leitura como forma, como instrumentalização de conhecimento. Então, a leitura me leva ao conhecimento. A leitura desse legere, do colher, do escolher e do recolher. Percebe? Então, esse conhecimento, olha que interessante. Vou outra vez para a Bíblia aqui, para o acervo bíblico, lá veterotestamentário. Tem um texto lá de Oséias, do profeta Oséias, que diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, o conhecimento é a causa da destruição. Né? Então, isso é sugestivo, muito sugestivo. Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui entendendo o que é a leitura. Mas a leitura, ela não fica só nas linhas. Ela precisa de ultrapassar as linhas, e a leitura precisa de ir também para as entrelinhas. Eu tenho que entender o sentido, o significado e o interpretare. No meio. Entre eu, leitor, e o escritor, há um abismo. Esse interpretare, é eu buscar a sintonia entre eu e o outro, que é o escritor. Então, isso é fabuloso. Aí eu vou citar aqui Rui Barbosa, um dos grandes intelectuais que o Brasil já teve. Rui Barbosa já disse o seguinte: vulgar é o ler, raro o refletir. Porque só ler por ler, você está no colher. Agora, o refletir, você está no escolher, você está naquele processo interpretativo. Veja como coisa é sutil e extremamente interessante. Né? Então, eu vou dizer aqui que nós ultrapassamos a varanda da casa. Então, nós vamos entrar na sala da casa. Nós falamos a raiz da palavra, a etimologia do termo do verbo ler, como legere. Agora, você vai me perguntar, mas afinal de contas, vou usar um termo aqui filosófico,
Afinal de contas, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista do ser, da essência, o que é a leitura? A leitura é exatamente um êxodo. Por que um êxodo? Éxodo é um movimento de dentro para fora. Então, a leitura é esse movimento do leitor que sai de si e vai para o outro, que é o escritor e o autor. Eu acho até que eu posso falar, ousar com intrepidez falar um pouquinho sobre isso, porque sou um leitor compulsivo há mais de 50 anos, todo dia eu leio. E também sou escritor com 15 livros publicados. E aí cabe uma propaganda. 8 livros na área do direito, 7 na área da teologia bíblica, e já estou rascunhando, rabiscando o 16º que está na área da psicanálise. Bom, mas eu sou um excêntrico. Então, veja só. Então, o que é esse ler? Vamos lá, né? Repetindo aqui no início, só para a gente não perder a ponta da corda. Então, o ler é exatamente o leitor que sai de si e vai para o outro, que é o escritor, que é o autor da obra literária. Então, vamos dizer que vamos trabalhar com pronome. Aí, Raquel, o que eu tenho? O eu que vai para o tu. O eu que vai para o tu. São os sujeitos da leitura. O eu e o tu. Mas eu tenho que sair de tal forma, numa entrega, quase que num êxtase, num devaneio, e quase que num transe hipnótico. Porque se você falar para mim, eu só passei os olhos no livro, então você não saiu de si. Você não absorveu, você não saiu de si totalmente. Percebe? Então, o que você tem na leitura? Aquele eu que sai dele e vai para o tu. Mas o eu e o tu está falando de um... os sujeitos estão falando de um objeto, que é o tema da leitura. Então, aquele objeto passa a ser o ele, eu, tu, ele. Eu, leitor, tu, escritor, e ele, o tema. O eu e o tu somos o elemento subjetivo da leitura, porque são os sujeitos que estão envolvidos nesse processo de diálogo, nessa dialética entre eu e o tu. E nós estamos falando do objeto, eu, tu, ele. Olha que coisa fantástica. O processo de leitura. A leitura é esse êxodo, éxodo. É igual a palavra examinar. Examinar. É esse movimento que eu saio de mim e vou para o outro. Eu tenho que ter essa migração, esse deslocamento, o que na psicanálise nós vamos chamar de transferência ou de deslocamento, mais apropriadamente aqui transferência, é que eu saio de mim e vou para o outro. Agora, o curioso é que o ser humano, não pode me dar corda não, que eu me empolgo. O ser humano não conheceria, a redenção se ele não tivesse sido expulso do Éden, daquele espaço edênico. Né? Ele não teria, porque se ele tivesse lá até hoje, de que serviria a redenção? Não precisaria, seria inútil a redenção, porque ele já estaria no paraíso. Então, esse eu que sai de si, ele tem que sair, ele tem que ser expulso de si, ele tem que ser expulso do paraíso dele mesmo, para ir buscar com o seu suor aquilo que há na leitura. E a sua história, a sua historicidade. Então perceba bem aqui. Então quando você sai de si, você tem que sair por inteiro. Tanto que a leitura tem que chegar a um ponto que eu tenho que pegar o livro e começar a ler, e daqui a pouco a minha esposa me chama, Ézio, vem almoçar. E eu estou lá lendo. Ézio, vem almoçar, você não está ouvindo, não? Eu estou lá. É porque aí eu saio do transe hipnótico da leitura. Eu tenho que sair de tal forma de mim que eu tenho que estar no outro. E falando da terceira pessoa, que é o ele, que é o tema acerca do qual eu e o leitor estamos debruçando naquilo ali. Mas veja bem, então beleza, eu tenho a Academia de Letras de Cachoeiro, e eu sou nascido em Cachoeiro, com muito orgulho, eu sou cachoeirense, e faço parte da Academia de Letras. Não sei se me expulsaram, tem tantos anos que eu não vou lá, talvez eu não esteja mais imortalizado, talvez eu esteja expulso de lá.
Mas eu falo, eu acho que eu perdi a imortalidade, porque tem tantos anos que eu não vou lá. Mas eu faço parte da academia. Não sei se estou na cadeira 11 ou ainda estou, ou se estou já numa cadeira de reserva. Mas o fato é que a Academia de Letras de Cachoeira, ela tem um lema fantástico, que é nulla dia sine linea. Traduzido isso do latim para cá, nulla dia, não há dia sine linea, sem uma linha de leitura ou de escrito. Então, a Academia de Letras, o lema dela é o seguinte: não pode existir dia nenhum que não haja uma linha ao menos de leitura ou de escrita. Então, isso é importante, porque você cria... Leitura é hábito, né? Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando com esse deslocamento, esse êxodo do eu para o tu, que é o eu leitor para o tu escritor. Então, beleza. Mas quando eu saio do eu leitor e vou para o tu escritor, o que eu encontro lá? O que eu encontro naquela ambiência literária? O que eu encontro? Aí, como é que a coisa é interessante? Quando eu vou para o outro, que é a ambiência literária, eu vou encontrar e vou me deparar aqui com vírgulas. No texto tem vírgulas. E o que é vírgula? A, vírgula B, vírgula C, vírgula D. Eu vou entender na leitura, que aí começa o processo transformador, eu vou entender que na minha vida eu tenho vírgulas. E vírgula significa o quê? Pluralidade, diversidade. Entender a vírgula, entender no sentido de entrar na tenda do outro. Entrar na tenda do outro. Eu tenho que transbordar, no sentido de sair das bordas de mim mesmo, mergulhar no texto, e tenho que ver que as vírgulas vão me ensinar alguma coisa. Por que as vírgulas vão me ensinar? Porque elas vão me ensinar a diversidade, elas vão me ensinar a pluralidade, né? A vida não é aquela linha tênue monocular. A vida, ela é mais do que isso. E eu vou também me deparar não só com vírgula, mas eu vou me deparar com ponto e vírgula. O que é o ponto e vírgula? O ponto e vírgula é interessante, porque o ponto e vírgula, ele separa duas frases paradoxais, antagônicas. Se eu disser o seguinte: o açúcar adoça, ponto e vírgula, o sal salga, eu estou confrontando duas ideias paradoxais, contraditório. Então, o ponto e vírgula me ensina que existem contradições na vida. Então, o ponto e vírgula me ensina que eu não sou, como ser humano, eu não sou só aquele homem, o sujeito político da polis de que Aristóteles trabalhava lá 300 anos antes de Cristo. Eu não sou só aquele ser político de que interage na polis, que era a cidade grega. Mas também não sou, como diz o Piano, não sou apenas dar a cada um o que é seu, dizia o Piano. Eu não sou apenas também sujeito de direitos, nem sou sujeito político só, nem sou apenas sujeito de direitos, e nem sou, como Freud disse em 1900, sujeito desejante. Mas eu sou também o sujeito dos contraditórios. E nós vamos aqui trabalhar com Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá para a epístola, Paulo escreve no acervo bíblico neotestamentário, Paulo escreve 3 epístolas. Vai de Romanos até Filemon. 3 epístolas. A décima epístola de Paulo, a 10ª carta paulina, que é 1 Timóteo. Não, vamos trabalhar primeiro com Romanos. Primeiro vamos trabalhar com Romanos. Eu já estava me adiantando aqui. Mas em Romanos, nós vamos ver que Paulo disse o seguinte: o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse faço sempre. Aí ele diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, dessa morte? Quem me livrará dessa miséria minha? Então Paulo chega à conclusão de que ele era o ser dos contrários, que ele era o ser do contraditório. E o ponto e vírgula me ensina isso. Que na vida eu vou ter contradições e eu vou ter que confrontar situações talvez das quais eu queira fugir, mas eu preciso de enfrentar aquelas situações. E o ponto e vírgula me ensina isso. Mas eu não vejo só o ponto e vírgula
Tá falhando aqui? Tendo travado aqui. Tá travando? Travou? Ali. Eu estou ouvindo a Pode voz do continuar? senhor. A voz eu estou ouvindo Tá. perfeitamente. Só a imagem que está Não, travada. então. Pode continuar. Beleza, então. Daqui a pouco destrava. Então, tá bom, São então. coisas da Então, veja só. tecnologia, né? O importa aqui é a voz, né? Importa Então, a voz que está transmitindo conhecimento, né? Que está sim, emanando conhecimento e distribuindo informação para as pessoas. Então, o senhor pode continuar. Então, o que eu vou encontrar no texto também? Ponto de exclamação. O que é ponto de exclamação? Exclamar. Ex também é êxodo. Exclamar é clamar de dentro para fora. Então, o ponto de exclamação vai me ensinar que eu não sou só um ser lógico, como dizia Aristóteles, que eu sou também um ser psicológico. Eu não sou só lógica, só razão. Eu sou também emoção. Percebe? Então, o ponto de exclamação, o ponto de exclamação você não vai encontrar no texto dissertativo, você vai encontrar no texto narrativo. E no texto narrativo você vai ter que ter exclamações. Oh, que belo! Oh, que tristeza! E ponto de exclamação. Que é uma expressão de sentimentos. Eu não sou só lógico, mas eu sou psicológico. Eu não sou só razão, mas também sou emoção. Então eu tenho o coração, eu tenho o cérebro, mas você tem o coração. Então, você tem lá o ponto de exclamação. E você também vai ver no texto ponto de interrogação, que são as indagações. Para a filosofia, mais importante do que as respostas são as perguntas. São as perguntas, com certeza. As perguntas, né? As perguntas que te levam para algum lugar. Tanto que você vai fazer uma sessão de psicanálise, por exemplo, o psicanalista, ele não te dá sugestão, nem conselho. Conselho quem dá é mãe, pai, essa coisa toda. Ali são perguntas. São perguntas que são feitas, porque a indagação é melhor do que a resposta. Eu tenho que saber perguntar mais do que saber responder. Percebe? Agora, o que eu encontro mais no texto? Eu encontro também reticências. O que são as reticências? As reticências são riquezas puras. Porque o que eu encontro no texto? A, B, C, D, reticências. Quando eu encontro reticências no texto, é uma chance que o escritor me deu para eu dizer alguma coisa. Porque o escritor falou, mas não escreveu. Se ele diz A, B, C, D, reticências, eu que vou completar. A, B, C, D, E, F, G. Então, é a hora que aquele silêncio ensurdecedor do escritor vai trazer para mim uma textura aberta dentro da qual eu possa preencher alguma coisa de mim mesmo, do meu eu. Né? Então, você veja bem que a reticência, aqueles 3 pontinhos, essa trilogia dos 3 pontos. Dos 3 pontos, isso aí. Dos 3 pontos, ela me induz e me projeta para algo que eu vou completar. Com certo? certeza. Então, você tem no texto, aí você vai me perguntar, você não falou do ponto final. Aí entra a história do suicida, porque o suicida coloca ponto final antes da hora. Eu só posso colocar ponto final na minha sepultura. Mas antes, tudo que eu tenho na minha vida são vírgulas. São vírgulas. Não, vou colocar ponto final agora. Não. Guimarães Rosa, que é um poeta português, ele dizia o seguinte: animal que está satisfeito dorme. Eu não posso dormir. Eu tenho que instigar essa inquietude em mim a tal ponto de eu olhar a vida, as fases da minha vida como vírgulas, não como ponto final. Mas eu vi uma entrevista de um camarada de 93 anos, acabou numa faculdade, o cara foi entrevistado com 93 anos, aí a repórter perguntou: o que você vai fazer agora? Você acabou o curso superior? Eu disse: não, agora eu vou estudar vestibular, fazer outro curso superior. O cara com 93 anos, então ele colocava vírgulas. Mas aí, veja bem, nós estamos falando do texto. O eu que foi para o tu, escritor. Mas veja bem, ele não fica encarcerado no tu. Ele volta para si. Sim. É um feedback. O leitor não fica no tu. O eu não fica no tu. Ele volta para si. Mas ele deixa um pouco dele lá, porque quando ele lê, alguma coisa no texto o leva, o conduz a repensar a vida. Então ele acaba deixando um pouco do eu lá no tu. E ele traz um fragmento do tu para si. Sim. Então se eu leio
Percebe, Raquel? Que quando eu leio o livro A e trago um pouco de fragmento daquele autor, leio o livro B, C, D, E, F, G, eu venho trazendo, então eu não sou mais eu sou eu mais os outros mais autores o conhecimento que eu li. Isso aí, foi o que a gente estava tratando, inclusive, numa reunião na confraria. Um livro, ele traz consigo outros livros, né? E quando o senhor colocou aquela questão do sombrio, me veio aqui aquela gravura do Goya, O Sono da Razão Produz Monstros. Eu acho ela muito significativa, né? Porque é a hora que você não dá espaço para o conhecimento entrar na sua vida, você entra num sono profundo da razão. Você deixa né, o seu eu psíquico até, ele se esfarela, porque você precisa de contato com o outro, você só cria o diálogo. Aí você entra no solipsismo, que é o sozinho, é seu diálogo consigo, e você não dá oportunidade para que pequenos tus entrem em você, né? Então, como que... Aí vamos lá. Você vai no outro e volta, mas você volta diferente. Você volta diferente, você não é o mesmo. Aí, isso daqui me conduz, me remete lá 500 anos antes de Cristo, num filósofo pré-socrático, que veio antes daquele trio parada dura, trio maravilha, Sócrates, Platão e Aristóteles, trio parada dura. Antes deles, nós vemos lá Heráclito de Éfeso, lá na Ásia Menor, 500 anos antes de Cristo. O que Heráclito? Heráclito trouxe uma metáfora fantástica sobre o rio. Entende o seguinte, que nós não conseguimos banhar no mesmo rio duas vezes. Porque quando você entra pela segunda vez, o rio não é mais o mesmo. As águas não são mais limpas. Nem você. Então você tem uma dupla transformação. Olha que coisa interessante. Aí, o que passa isso até para a questão de uma releitura, né? Um livro você lê de uma forma, mas quando você relê de outra. E você tem a Bíblia aí, um aparato e tanto, porque a cada vez que eu pego a mesma mensagem bíblica, eu estou fazendo uma nova interpretação, ela se transforma dentro de um contexto. Né? Isso é mágico. Você me deu um gancho. Em 1974, eu tinha 11 anos, lá no Colégio Salesiano, lá em Vitória, capital do Espírito Santo. A professora, muito brava, por sinal, mas excelente, a dona Zuleide. Eu estava lá na 5ª série C, eu era o número 7 de chamada. Veja bem, isso tem 200 anos. Mas aí ela passou um livro de um autor francês, Saint-Exupéry, é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, é Pequeno Príncipe. Eu li O Pequeno Príncipe aos 11 anos, depois de 40 anos, tentei mergulhar no mesmo rio. Porque depois de 40 anos eu o li de novo. Só que a minha leitura aos 11 anos, em 1974, era o menino Ézio que estava lendo. Nas primeiras páginas, que o livro deve ter umas 70 páginas, nas primeiras páginas, o menino desenha uma cobra que engole o elefante. Então, ele desenhou, né? Aí tem aquela parte gorda da cobra, que é o elefante lá dentro, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Aí ele perguntou para o adulto, o que é isso? Aí o adulto respondeu, isso é um chapéu. E ele ficou triste. Peraí, mas eu não desenhei um chapéu. Eu desenhei uma cobra engolindo um elefante, né? E tal. Isso aí. Quando eu li aquilo ali, na minha pré-adolescência, quando eu li com a primeira leitura que eu fiz, com o primeiro leggere, né, do romano, isso aí. Eu focalizei o aspecto narrativo. Eu achei legal, fantástico, achei curioso. Eu achei que ele estava dizendo o seguinte, não, o adulto não compreende o adolescente, por isso que interpretou diferente. Então, 40 anos depois eu fui tentar mergulhar no mesmo rio, não eram as mesmas águas, nem eu era o mesmo, aí a leitura minha foi diferente. Quando eu me deparei com essa fase da leitura, lá nos primeiros folhas do livro, Pequeno Príncipe, a minha leitura foi diferente. Então, o que eu li ali já com 5... Hoje eu tenho 57. Mas o que eu li com 51, 52, 40 anos depois? Eu vi que a coisa em si, a coisa é a coisa. Ela não é adjetivada.
Isso. Psique que vai adjetivar a coisa. Isso aí. Exatamente. O que vai adjetivar a coisa, se é uma cobra ou se é um chapéu, é o meu intelecto. Aliás, inteligência vem também de legere, intelegere, que também tem a ver com a colheita dos romanos lá. Que coisa interessante, não é verdade? E o curioso também, nessa metáfora do rio, é que a Bíblia fala, lá eu vou outra vez para a Bíblia. Salomão escreve 3 livros na Bíblia, né? Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Ele escreve Cantares quando ele era novo, aquela coisa do amor e tal. Ele escreve Provérbios já na fase de maturidade, dá conselhos, etc. E na fase dele de idoso, ele escreve Eclesiastes. E lá no livro de Eclesiastes, tem um versículo lá, bíblico, que diz o seguinte: todo rio deságua no mar, todo ribeiro cai no mar. Mas para o rio desaguar no mar, e aí já não é Salomão que está falando mais, sou eu, todo ribeiro para desaguar no mar, ele tem que se densificar, tornar denso, intensificar, tornar intenso e robustecer. Para que ele faça isso, o rio, o que ele faz? Ele recebe afluentes pequenos. Ele faz uma leitura ali, e vai se robustecendo. E quando ele encontra uma pedra no caminho, ele bate de frente com a pedra? Não, ele contorna a pedra. Ele contorna a pedra, né? Então, eu acho que é por isso sendo um paralelo até com as nossas vidas, né? Se eu ver que a leitura... Sim, é metafórico. Ela tendo um paralelo, né? Porque essa parte aí que você está passando de Salomão tem tudo a ver com o que a gente passa no nosso dia a dia, né? Quantos afluentes, quantas situações, quantas informações que chegam até a gente e que por vezes a gente tem que contornar o caminho, porque a gente não pode ir naquele objetivo cego, né? Sim, e esse rio da interpretação ou da vida, ele só se robustece quando ele admite na humildade receber afluentes que também são influentes, né? Que também são influentes. Com certeza. Né? Então, ele vai se intensificar. Então, aí, eu parei e falei uma coisa e acabei me perdendo. Então, nós falamos sobre o eu, o tu e o ele. Assim. Então, quando você recebe tantos quantos forem os livros que você leu, você não está no eu sozinho, no solipsismo. Agora você não pode dizer, ali está o eu. Não, ali está o nós. Porque ali você criou a pluralidade. Né? Então tem um texto bíblico de Salomão, capítulo lá em Provérbios 18, diz o seguinte: peca e busca o seu próprio interesse aquele que se isola, porque ele se torna sozinho consigo mesmo. E o curioso, aí eu vou citar aqui, aí eu vou me empolgar aqui. Quantos minutos faltam para eu falar? Eu vou me empolgando. Quantos de você... Não, eu estou cronometrando aqui, o senhor pode falar, porque a conversa está muito boa. E o senhor está indo numa profundidade importante. Faltam 3 minutos para a fala do senhor, depois a gente entraria nas perguntas. Mas está tão profundo, tão gostoso, que a gente vai direcionando aqui, e o senhor pode falar, eu estou direcionando o senhor, porque tá fantástico. O paralelo, as relações que estão sendo feitas são importantes, e são relações que um bom leitor precisa possuir. Você não pode ser um leitor se você não faz essas relações, né? O senhor começou lá da entrada na casa. Essa casa, nós chegamos até o... nós já estamos na cozinha já. Nós já estamos na cozinha da casa. Nós estamos deleitando desse jantar maravilhoso, não é verdade? Então eu estou te cortando para tentar falar desses 2 minutos. Não pode, você pode. Ainda. Nós temos tempo, que é um bate-papo. Se a gente for reportar ao acervo bíblico, veterotestamentário outra vez, e você cair lá na história de Davi, e vou fazer um paralelo da história de Davi com o leitor, o que aconteceu com Davi? Davi estava diante de um desafio, havia um gigante, para nós aqui, o gigante da ignorância. Então, o que Davi fez? Antes dele enfrentar o gigante, ele desceu ao ribeiro, isso é, ele colheu 5 pedras, escolheu uma, olha o paralelismo, ele colheu, olha lá o colher do legere, ele colheu 5 pedras,
Das 5 pedras, ele escolheu uma, que é a escolha que a gente faz. Aliás, ao longo da existência humana, a gente trabalha, nossa história são escolhas. Nós não devemos deixar as pessoas escolherem por nós, Sim, por necessidade de aceitação social, né? Então, o que Davi fez? Quando ele pegou uma pedra, a escolha, aí ele partiu para recolher os frutos. Então ele foi direto para aquele gigante, e Davi tinha 10 dedos nas mãos. O gigante Golias tinha 12 dedos, porque ele tinha polidactilia, ele tinha 6 dedos em cada mão, que é uma anomalia, né, algo patológico. Então ele tinha mais dedos do que a ignorância, ela se arvora a ter mais dedos do que a sabedoria. Então o que ela faz? O que Davi fez? Davi acertou a pedra na ignorância, derrubou, cortou a cabeça e foi. E dali para lá, daquele ato em diante, Davi só foi ascendendo para o trono de Israel e foi ser o segundo rei daquela dinastia israelita. Bom, então veja só, para a gente terminar aqui, eu tinha trocentas coisas para falar, mas eu estou falando rápido para dar tempo. Não, mas pode falar, pode falar. Não, eu não quero deixar de responder as perguntas. Ah, então tá ok. Então tá certo. Então a gente tem que entrar nas perguntas mesmo. Porque é tão maravilhosa fala, e eu acho uma injustiça o Instagram cercear o pensamento da gente em 60 minutos, né? Mas então, são negócios da internet. Nós que temos que adaptar, né? Precisamos nos adaptar a isso, é verdade. Enfim. Então, o que eu estava dizendo assim, e aí isso me faz lembrar também Francis Bacon. Francis Bacon disse algo interessante. Ele disse o seguinte, o conhecimento em si é poder. Então você tem poder, não é quando você grita. Você já viu aquelas pessoas falando, você sabe com quem você está falando? Essa frase só vem de pessoa que tem baixa autoestima, complexo de inferioridade. Porque nem ele não sabe quem está falando. Por isso que ele tem que perguntar, você sabe com quem está falando? Porque eu não sei. Então, ele está se procurando, ele está buscando no outro o eu dele. A agressividade começa quando faltam os argumentos. Certo? Então, Salomão disse também no livro de Provérbios o seguinte, buscai o conhecimento, buscai a inteligência. Então, o conhecimento livra da morte. A Bíblia fala que Deus criou os céus com a inteligência. Aí o pessoal vem com aquela história, não, porque razão humana, tem que sair da razão humana. Isso é idiotice. Nós precisamos da razão humana, depende de como a razão é usada. Isso é ignorância. Uma pergunta, o senhor já dentre as... Deixa eu só terminar aqui com o versículo. Terminar com o versículo. Então eu vou terminar minha fala aqui, e vou partir para a pergunta. Eu vou terminar minha fala, vou fechar aqui. Nós já estamos saindo da casa, estamos lá no quintal, no quartinho dos fundos da casa. Eu vou terminar com... eu falei que Paulo escreveu 3 epístolas, dentre as quais a 10ª, que é a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Quando ele escreve a Timóteo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, salvo engano, versículo 13, Paulo falou uma coisa muito interessante. Paulo era meio que professor de teologia de Timóteo, vamos imaginar, para a gente entender. Então, Paulo chega para Timóteo, escreve para Timóteo e diz o seguinte, Timóteo, persiste em ler, depois você pode olhar lá, persiste em ler e persiste em ensinar. Então, o antecedente é a leitura, o consequente é o transbordamento, que é o ensinar. E o que é o ensinar? Ensignar, signo. Ensignar é colocar um signo, é colocar uma marca em alguém. Se eu ensino, eu estou colocando uma marca. É por isso que Lacan introduz a linguística na psicanálise de freudiana, né? Ele introduz a linguística. E Lacan vai dizer algo muito interessante. Ele fala assim, a linguagem morde. Por que ela morde? Porque ela traz uma marca. Ela coloca uma marca. A leitura tem que te colocar uma marca. Então, quando Paulo diz o seguinte, o Timóteo, persiste. Ele não disse, leia. Não, persiste em ler e persiste, depois que você lê o suficiente, se é que eu posso dizer que é suficiente, você agora, depois de ler muita coisa, você passa a ensignar, colocar marca nas pessoas daquilo que você leu e que você colheu. E aqui
Embora eu tenha 200 milhões de coisas para falar, vou ficar por aqui para poder responder as perguntas. Acho que falei demais. Não. Aqui em casa eu sou casado há 35 anos. Aqui em casa é o seguinte, desses 35 anos, 85 ou 90% fui eu que falei. E minha esposa ouviu. É por isso que dá certo, porque eu deixo ela mandar em mim e ela deixa eu falar. Ai. Doutor Ézio, tem até aqui uma pergunta do professor Sapavini. Grande professor Sapavini, professor de Direito Tributário, melhor tributarista do sul do estado. Dentro da literatura jurídica, qual seria o seu livro de cabeceira? Eu, na verdade, o único livro meu de cabeceira, literalmente, na minha cabeceira só tem um livro que é a Bíblia. Mas o último livro que eu li, que eu vou sugerir para ele, o último livro que eu li na área do direito, porque eu leio em várias áreas, né? Ultimamente eu tenho lido mais filosofia, psicanálise e teologia. Mas o último livro que eu li na área jurídica foi um livro muito interessante. Eu vou me lembrar aqui o título dele. Interpretação, Paixões e Direito, de Regis de Oliveira. Interpretação, Paixões e Direito. Fantástico livro. Ele vai além daquilo, da letra da lei, e ele mergulha nas paixões humanas para trabalhar com o direito. O que é direito? De directum, uma linha reta. Mas se me der corda, eu vou falando toda a vida. Mas vamos lá. Então eu vou falar com o professor Sapavini, que foi meu colega de magistério na Faculdade de Direito de Cachoeiro. Eu e Sapavini demos aula lá para o Ministramos. Maravilha. Tem uma pergunta aqui que é de um seguidor nosso, que é a seguinte. Foi a leitura que te levou a ser escritor? Como que surgiu esse interesse pela escrita? Ele tem relação com a leitura? O leitor, ele necessariamente vai se transformar num bom escritor ou existe alguma exceção? Não, nem todo bom leitor é um bom escritor. Às vezes a pessoa lê, mas não tem esse perfil de escrita, né? Agora, a recíproca, para ser bom escritor, ele obrigatoriamente tem que ser um bom leitor. A recíproca não é verdadeira. Eu posso ser um bom leitor e não ter esse perfil de me revelar na escrita. Uma coisa não leva a outra. Mas a recíproca não. O bom escritor, obrigatoriamente, o que me levou a ser escritor foi quando, em 1973, eu tinha 10 anos de idade, eu fiz uma redação, uma professora minha, Maria Aparecida, lá da Escola Dom Bosco, lá de Vitória. Ela gostou da redação, eu tinha ficado em primeiro lugar na sala de aula, ela me chamou no canto e falou assim, Ézio, você é um escritor. E eu trouxe aquilo ali como uma crença para mim. Olha como é que a professora podia me destruir ou me construir. Claro. E eu cheguei em casa, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, que legal, a professora falou que eu sou um escritor. Minha mãe, pedagoga, entende psicologia, de filosofia. Minha mãe falou assim, não, mas eu sempre soube que você é escritor. E aquilo ali me reforçou minha crença, e não sei se é verdade ou não, mas pelo menos uma crença. E a partir de 25 anos para cá, livros. De 25 anos para cá, eu venho escrevendo essas bobagens que os outros acreditam e eu continuo me iludindo e continuando a escrever, rabiscando, né? Tá certo. Outra pergunta também interessante aqui dos seguidores. Os livros, o senhor é um leitor inveterado, compulsivo, né? Um verdadeiro leitor. E esses livros todos, toda essa literatura que o senhor lê, eles servem de base para a fundamentação de uma sentença ou de uma decisão enquanto juiz? Veja só, o que é sentença? Sentença vem do verbo sentir, no gerúndio. Não é sentir, é sentindo. Dá uma ideia de continuidade. Para eu sentir, entre aspas, eu tenho que ter uma pequena bagagem. Então, como eu leio diversas situações, eu faço diversas leituras, inexoravelmente eu vou acabar colocando na minha sentença, porque nós somos produtos dessas leituras. Por exemplo, eu gosto de ler poesia. Então, em certa ocasião, eu sentenciei
em forma de rima. Lá em Calçado, São José do Calçado, eu coloquei assim: com efeito, o pleito do ex-prefeito eleito não escorreito, a minha caneta no leito, no leito estreito deito, a despeito do petitório bem feito, e tal, aplico-lhe direito, e com todo respeito em paz me deito. Eu fui rimando a minha sentença. Eu me empolguei naquela ocasião. Essas coisas são, que a minha família fala, são coisas do Ézio. Né? Eu sou excêntrico, eu estou à beira da loucura entre o normal e o anormal. Mais uma pergunta que a gente tem aqui. Com relação agora ao profissional do direito, né? O profissional do direito, ele deve necessariamente ser um leitor ávido ou, na sua opinião, isso não é um ponto que diferencia, né? Quais que seriam os benefícios da leitura para o profissional da área jurídica? Eu acho que o profissional de todas as áreas, a leitura é imprescindível. Quando a pessoa começa a ler, no começo, ele vai se tornar um falso erudito. Então, aquelas petições que o juiz não consegue nem entender o que o cara quer, ele faz em 200 laudas, o juiz não lê aquilo, absolutamente. Eu sou juiz há 26 anos, fui advogado há 7 anos, estou quase me aposentando, daqui a 3 anos eu me aposento, se Deus quiser. Então, veja só, quando o juiz pega aquela coisa empolada, aquela nebulosidade é fruto de uma mente confusa, daquilo que, no iniciante, do cara que está empolgado, ele joga um monte de latim, né? Então ele tenta impressionar o juiz, mas o juiz mais maduro não se deixa impressionar. Tem uns advogados até que tentam ensinar para o juiz a doutrina, olha, posse é isso, o juiz passa por cima daquilo ali e não lê, porque aquilo ali o juiz já sabe aquilo ali. Então ele vai gastar um tempão e o juiz não vai ler. Então é imprescindível, respondendo a sua pergunta, é imprescindível a leitura. Mas a leitura, eu costumo dizer o seguinte: quando o sujeito ele não lê nada, ele está na ignorância, então ele é humilde. Quando ele começa a ler, ele começa a ficar vaidoso, soberbo. Mas quando ele chega num nível muito alto de conhecimento, ele volta a ser humilde. Porque ele vai dizer, eu sei que nada sei. Só sei que nada sei. Então ele passa a ser humilde novamente. Não com aquela humildade do ignorante, mas com a humildade do conhecimento. Da sabedoria, né? Da sabedoria. Né? Então o cara, quando é muito vaidoso e tal, atrás daquela vaidade, encontra um camarada inseguro. Então a leitura é importante para isso. A leitura, ela traz esse colher, escolher e recolher. Né? Esse ir e voltar e se transformar. Né? Nós temos que transformar. Repensar. A Bíblia fala em Provérbios. É próprio do sábio mudar de opinião. Mas é isso aí. Já estou falando demais. Faz outra pergunta. Como é que nós estamos aí? No final? Nós estamos quase chegando no final, mas acho que dá tempo ainda de uma perguntinha. Não, aí você vai me falar, sabe por quê? Porque eu queria fazer um término com uma proposta musical aqui. Então vamos fazer um término já com uma proposta musical. Já podemos fazer, então. Posso fazer? Pode. Então veja bem, com certeza. Eu quero terminar, deixa essa pergunta então para outra live. Eu quero terminar, você me corta, a live pode cair, né? Então veja só, e veja bem, de tudo isso que nós conversamos, agora quem está nos assistindo pode adotar um tema para a sua vida, um tema musical. Ou ele pode adotar Zeca Pagodinho. Para que eu vou ler? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele pode adotar esse tema para a sua vida, um tema musical, bonito, mas que não leva a nenhum lugar. Ele pode adotar também o tema de Alcione, da sambista Alcione, né? Do menino sem juízo. Então, eu já aprendi, né, assim, a dor já se fez minha amiga, já me dói devagar. A minha ignorância já se fez minha amiga, para que eu vou ler? Ou então pode trabalhar com o Guilherme Arantes. Guilherme Arantes, que é um cantor que eu sou fã, Guilherme Arantes diz o seguinte: para que ficar juntando os pedacinhos do amor que já se foi? Nada vai colar. Para que eu vou ler? Entendeu como? Ou ele pode afastar essas três músicas e trazer para a sua vida uma proposta musical diferente. Trazer lá do passado, trazer lá dos anos 60, Geraldo Vandré. Quem sabe
faz a Faz hora, a hora. não espera acontecer. Aí é uma escolha. Mas eu acho que dá tempo de você fazer a última pergunta, não sei se dá. Tá faltando agora 5 minutos para a gente encerrar. E... Você que manda. As mulheres quem sempre sou eu? mandam. As Quem mulheres sou sempre eu? mandam. Falta 5 minutos para encerrar. E a live foi tão maravilhosa, tão produtiva. Foi uma conversa tão instigante. Eu queria Deixa muito gravado. agradecer ao senhor. Vai ficar gravado, vamos botar no IGTV. Vou passar depois a gravação para o senhor também. Porque a gente precisa de partilhar essa conversa que a gente teve aqui, né? Tá bem. Transformar, o que a gente fez, essa transformação de uma live para um simples jogo de pergunta e resposta para um momento de reflexão, né? Então foram 60 minutos profundos que eu tenho muito que agradecer ao senhor por todo esse apanhado que o senhor fez na esfera filosófica, teológica, literária, que é muito importante para todo leitor. Seja o leitor ávido, seja aquele que está iniciando nessa caminhada de leitura, né? Como um incentivo para aquele que ainda não lê, que ele busque esse universo, porque é um universo muito gratificante. A gente só se conhece enquanto indivíduo nesse mundo a partir da leitura, né? Até na nossa base de religião. É na leitura do livro sagrado que você chega, né, a ser o indivíduo que você precisa ser completo, porque você entende aquilo que o Criador está te passando, né? Independente da religião. Então, o livro, a escrita, transforma o homem num sujeito, né? E eu tenho muito que estar agradecendo nesse momento essa oportunidade que o senhor deu a gente, da gente discutir numa profundidade tamanha, né, o livro como uma ferramenta de mudança. Então, eu só tenho que agradecer ao senhor. É isso que eu tenho para dizer. Então, eu me lembro aqui de um texto bíblico, lá de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12, que diz o seguinte, Salomão faz uma colocação interessante em Eclesiastes 12, 12. Filho meu, não existe limite para fazer livros. Olha que coisa interessante. Eu acho que eu adotei esse versículo para minha vida, trouxe para mim, e vou escrevendo. Né? Então tem lá, tem que fazer propaganda, 8 livros de direito, 7 da teologia bíblica, e agora rascunhando e rabiscando qualquer coisa na área da psicanálise. Da psicanálise, que vai ser o meu 16º livro. E a leitura é isso. Eu só consigo transbordar, me revelar na leitura a partir do momento que tem alguma coisa dentro de mim para que eu possa revelar, para que eu possa demonstrar, para que eu possa criar esse êxodo, para que eu possa criar essa transferência, né? Essa coisa de você sair de si e ir para o outro, e você se imortaliza nos escritos também. Né? Isso é interessante. Isso é interessante. Né? Então, acho que falei demais. Não, falou necessário. Falou necessário. Precisamos até marcar uma nova live, porque foi o necessário. Vamos marcar. Né? Dentro desse ponto que a gente está discutindo agora no mês de setembro. Eu também quero agradecer muito a todas as pessoas que assistiram aí a live, que vocês também tenham visto nessa live um presente, né? Que vocês tenham entrado aqui de uma forma e tenham saído de outra mais produtiva, né, com mais vontade de entrar nesse universo da leitura. Eu acho que o doutor Ezio deixou isso muito claro, isso é muito importante. Todos nós temos uma vocação, né? E aí a vocação do senhor fica muito clara, que é a gente buscar o conhecimento através do livro, da leitura, do debruçar sobre os livros. Então é um prazer muito grande a gente poder ter tido esse momento aí com o senhor. Quero agradecer a todo mundo. Senhor não. Esse senhor é muito... Esse senhor é muito feio. É um problema. É muito feio. Parece que eu tenho 80 anos. Pois é, eu tenho que parar com isso. Mas é um problema. Senhor é lá pro fórum. Lá pro fórum. Isso. O senhor é lá pro fórum. Na psicanálise com esse negócio desse senhor. Tirar esse senhor da minha vida. Mas eu quero muito agradecer a você, doutor Ezio, por esse momento maravilhoso. Tá? E Quero agradecer também. Quero agradecer também a você e agradecer também aos que nos assistiram, que entraram no meio, no início, depois, que prestigiaram a nossa conversa. Eu acho que foi mais monólogo do que conversa, mas de qualquer forma, que nos prestigiaram e dizer que a gente já conversamos antes da live de ter outras lives, né? Isso. Então, né, se Deus quiser, né?
Então, isso aí, se você, isso aí. não sei se dá tempo de mais alguma pergunta. Só temos um minutinho. Tem um minutinho, ele já está sinalizando. Então aqui fala um minuto. você que eu falei muito.